Fala, gurizada, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o esquema que o técnico Renato já treinou para esse clássico Grenal. Tem uma possibilidade do treino de ontem. Hoje ele fará o seu último ajuste para o jogo deste sábado à tarde. Também quero falar sobre o patrocinador, porque tem novidade no Grêmio através da sua casa de aposta. E vamos analisar a tabela do classificação do Campeonato Brasileiro, porque esse detalhe é importante, visando as vitórias de Corinthians e Fluminense, que embolou aquela parte de lá e dá para levantar um sinal de alerta. Dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte enquanto roda a vinheta. Vamos lá falar então sobre a regulamentação da casa de aposta. Pois é, o site de aposta que é patrocinador do Grêmio e teve mudanças. Eles fizeram já uma postagem informando que agora estão aptos para atuar no Brasil, né? A regulamentação estava suspensa, eles estavam liberados apenas no Rio de Janeiro, portanto o Grêmio não poderia divulgar mais a casa. Mas houve uma mudança bem significativa, os caras trabalharam com força e agora o Grêmio mantém, né, depois de ter conseguido receber a informação do governo brasileiro, que as placas, né, que agora o Grêmio pode, com as placas de publicidade e na camiseta, manter a sua casa de aposta dentro dos domínios do Grêmio, dentro da sua camiseta, né? Então, assim, a patrocinadora do Grêmio teve seu nome incluído na lista de bets autorizadas para operar no Brasil. Portanto, o Grêmio vai manter normalmente o patrocínio estampado na sua camiseta, algo que antes já tinha sido colocado, que o Grêmio poderia ter surpresa, né? Novidade no seu uniforme para o Clássico Grenal. E isso ficou muito em cima, ajustado, mas o Grêmio chegou a fazer algumas mudanças para que as coisas, né, não pudesse aparecer essa marca durante o jogo, enquanto eles tentavam a regulamentação. Bom, isso é importante porque o Grêmio ainda tem uma proposta de uma outra casa de aposta e avalia com carinho esses detalhes, né? Bom, lembrando, o Corinthians manteve no jogo de ontem e acabou vencendo, né, esse jogo contra o Atlético Paranaense. E aí já vamos entrar aqui na tabela já com vocês, porque é o seguinte: a vitória do Corinthians por 5-2, avassaladora, em cima do Atlético Paranaense, fez com que o Furacão entrasse para a zona de rebaixamento. E agora os quatro clubes na zona de rebaixamento: Atlético Paranaense com 31 pontos e 28 jogos, portanto ele ainda tem 2 jogos para entrar na linha do Campeonato Brasileiro, para igualar os outros clubes. O Vitória com 29 ainda vai jogar, o Cuiabá com 26 ainda também está com 28 jogos, e o Atlético Goianiense com 21, também com 29 jogos. O Atlético Goianiense está quase entregando os doces, né? Mas o Corinthians é 16º com 32, ou seja, 1 ponto acima do Atlético Paranaense, mas com 2 jogos a mais. O Fluminense venceu ontem o Flamengo no Clássico e está com 33 pontos, com 29 jogos. Então, o Juventude com 34 pontos e 29 jogos, o Bragantino 34 pontos e 29 jogos, o Criciúma 35 pontos e 29 jogos, o Grêmio 35 pontos e 29 jogos. Por que eu falo sobre o sinal de alerta? Porque o Grêmio está com 4 pontos à frente do Atlético Paranaense, que tem 28 jogos. Mas o Atlético Paranaense tem 8 vitórias e o Grêmio tem 10. O sinal de alerta é esse. Como eles têm 2 jogos a menos, e o Grêmio ainda vai jogar na rodada, vai fazer seu 30º, tem algo aí que pode ser equilibrado. Mas tem um detalhe importante que eu quero falar para vocês a respeito dessa lista de clubes que estão na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense vem em queda livre, né? Ele teve 2 empates nos últimos 5 jogos e 3 derrotas. O Corinthians vem tá oscilando, né? Uma derrota, uma vitória, uma derrota, um empate e a vitória de ontem. O Fluminense teve 3 derrotas sequenciais e mais 2 vitórias, e fez com que ele saísse da zona de rebaixamento nos últimos 2 jogos. Isso não quer dizer que eles não possam entrar novamente, mas o Grêmio
mas o Grêmio, mas os outros clubes, né, estão ali também nessa oscilação, porque o Bragantino, para você ter uma ideia, tem uma vitória, um empate, derrota e 2 empates. Ele também vem numa sequência ruim. O Juventude tem derrota, vitória, derrota e 2 empates. Tá vendo a oscilação aqui nos clubes que estão lutando para não cair? O Criciúma, 2 derrotas, um empate, uma derrota e uma vitória no último jogo. E o Grêmio não. O Grêmio tem uma derrota, um empate, uma vitória, um empate e uma vitória. O Grêmio não tem derrota nos últimos 4 jogos. Isso já mostra que tem uma evolução, um crescimento do clube nas últimas rodadas. E agora tem o Clássico Grenal. Então esse sinal de alerta ficou muito ligado. Presta atenção no time do Vasco, que tinha saído, já tinha entrado já na parte de cima da tabela, e ele tem uma queda muito grande nos últimos 5 jogos. Ele tem um empate, uma derrota, 2 empates e uma derrota. Isso faz com que a queda livre. Ele também tem 37 pontos, 29 jogos e 10 vitórias igual ao Grêmio. Um saldo de 42 contra 40 do Grêmio. Desculpa, percentual, esse aqui é percentual. O saldo do Vasco é -9 e o Grêmio tem -4. Essa é a grande diferença do Grêmio para o Vasco. O Vasco já jogou, inclusive ele perdeu para o São Paulo por 3-0. E aí agora o Botafogo pega o Criciúma, que está a parte de baixo da tabela, abaixo do Grêmio, com o mesmo número de pontos. O Vitória pega o Bragantino, são os clubes que estão lá embaixo brigando para não cair. O Bragantino está em queda livre, junto com o Vitória, que tenta se recuperar, né? Ele vinha de 2 vitórias sequenciais, perdeu e fez um empate. E o Juventude, que consiga aí tirar um ponto, pelo menos, do Palmeiras, vai jogar em casa. Bom, o fato é que o Grêmio está muito próximo de quebrar uma outra sequência do Sport Clube Internacional, que nos últimos 5 jogos ele tem 4 vitórias e um empate na última rodada. Tá na hora de perder, né? É isso que eu aposto, tá na hora de perder. E para isso, eu já entro aqui para falar com vocês a respeito do que o técnico Renato vem treinando. Eu tinha, numa situação aqui, numa aposta, que ele ia mudar o esquema tático. E aí, esse esquema tático, para mim, ele ia fazer, por conta da entrevista do Brum, ele ia mudar do 4-2-3-1 para um 3-5-2. 3 zagueiros. O Brum fala, né? Eu até deixei claro aqui que na coletiva ele diz assim: gostei da tua avaliação para o jornalista que perguntou, da sua visão de jogo, mas fica muito fácil fazer uma troca, né? De um lateral para um outro num 4-2-3-1. Mas quem garante que isso vai acontecer? Então vou deixar para o técnico Renato responder próximo do jogo ou no dia do jogo para vocês. E isso me fez um sinal de alerta que o Grêmio iria com 3 zagueiros. Mas aí, o nosso colega, o Rodriguinho, ele faz uma matéria na GZH colocando que o Renato, ele tem informação que o Renato treinou num 4-3-3. E tem algumas dúvidas, e que eu acho que as dúvidas que todo torcedor tem também. O suspense quem vai jogar na lateral, se vai ser o Mike ou o Fábio. Por mais que o Mike esteja abaixo do Fábio, o Fábio aí nos últimos anos de contrato com o Grêmio, se fosse jogar num 3-5-2, eu acredito que o Mike jogaria igual, porque assim tu teria mais um jogador marcador. Mas se jogar num 4-3-3, o Mike ficaria mais fixo na proteção, e aí ele não precisaria jogar com o Dodi no meio campo ao lado do Vila Sante, sim com o PP, e o time ficaria melhor. E no ataque o Aravena perderia espaço e entraria o Soteldo. Porque o Soteldo é mais cascudo, joga, né, jogador de seleção, já está acostumado com esse tipo de combate, é um jogador que é polêmico. Além disso, o Mike é mais marcador e o Soteldo não precisaria voltar para fazer essa marcação, como é o Aravena ajudando o Reinaldo. Portanto, o Reinaldo está fora, eu acho que o Soteldo fica. Mas se o Fábio ficar, se o Fábio for o lateral esquerdo, como ficaria o time? Se o Fábio for lateral esquerdo, ele certamente não entraria com o Dodi. Por quê? Porque o time ficaria com uma estatura muito baixa. Então ele entraria com o PP do mesmo jeito. Então eu descarto qualquer possibilidade do Dodi ser titular nesse time. Ele vai com Vila Sante e PP. E Edenilson.
E aí no ataque vem o Franco Cristaldo um pouco mais no meio, né, centralizado, com o Soteldo e Martin Braithwaite. Esse, para mim, é o time do meio de campo do Grêmio para frente. Continuo colocando a dúvida no sistema defensivo, se vai de 2 zagueiros ou de 3. E o lateral esquerdo vai se manter. O Mike vai jogar. E ele não vai colocar o Fábio. Por mais que o Fábio seja experiente, eu acho que ele não vai colocar. O Mike é mais forte. Ele pode sim, numa marcação, conseguir segurar um ataque do Inter. Mas ao mesmo tempo, tem um Soteldo para fazer a contrapartida em cima do adversário colorado. Bom, essa análise aqui a respeito, eu quero saber de vocês, torcedor, o que vocês acham, se o Grêmio vai conseguir, né? Se essa escalação faz com que mude tudo isso. E claro, comenta também o que vocês acharam da tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio corre risco ainda, por mais que os próximos jogos do Grêmio façam sentido, né? Depois o Grêmio vai jogar em casa, dia 26, contra o Atlético Goianiense. E eu já trago aqui para vocês a informação que a Arena do Grêmio acabou de divulgar para nós, que o Arena vai estar a pleno no jogo contra o Atlético Goianiense, com total capacidade de funcionalidade no jogo do dia 26 de outubro. Portanto, informação aí para vocês, dá aquela moral para nós aí, se inscreve, dá aquele like, se inscreve, vem fazer parte. Depois, na 32ª rodada, o Grêmio vai enfrentar o Fluminense, dia 6 de novembro, no Rio de Janeiro, e depois Palmeiras em São Paulo, e aí volta para casa para poder enfrentar o Juventude. Olha só, uma sequência bem interessante. E depois do Juventude, o Grêmio pega o Cruzeiro em Minas, 36ª rodada o São Paulo, e aí o Vitória na 37ª e o Corinthians na 38ª dentro da Arena. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.